Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. E por favor, quem está chegando, já vai me dizendo aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, porque eu estou muito animada para começar a live de hoje. Com um assunto muito interessante. Olá, seja bem-vinda. E você que está chegando aqui agora, aproveita e compartilha o link dessa live. Diz para a pessoa com quem você está compartilhando que aqui eu entrego grande aprendizado com base na ciência e ferramentas práticas e adaptáveis para toda e qualquer pessoa que deseja combater doenças crônicas. Então aproveita e avisa para essas pessoas para vir correndo para cá, porque elas só têm a ganhar. O assunto de hoje, como eu disse, que eu estou muito empolgada, muito animada para falar desse assunto, para trazer esse assunto para você. Bem-vinda! É sobre o quão os alimentos ultraprocessados afetam a nossa biologia e o gasto energético que eles acarretam causam doenças crônicas, e também sobre pequenas coisas, pequenas mudanças que, se adotadas, podem fazer uma diferença enorme, muito grande mesmo. Então, para começar, eu quero te dizer que nós vamos explorar como esses alimentos influenciam a nossa saúde, especialmente em termos de gasto energético, com a digestão e da falta de nutrientes essenciais. Essas são as principais causas, do meu ponto de vista, que tornam os alimentos ultraprocessados tão inúteis, eu diria, tão desnecessários para nós, porque eles afetam o nosso metabolismo em razão do gasto energético e também do tempo e dos processos utilizados no processamento, porque isso afeta o nosso metabolismo, mas também da sua pobreza nutricional. E aí eu quero aproveitar para definir, caso alguém ainda tenha dúvida, caso alguém tenha alguma dificuldade para compreender, eu quero aproveitar para definir o que são alimentos ultraprocessados. Eu sei que talvez você já saiba, mas não custa lembrar. Vamos entender primeiro o que são ou quais são. São todos os produtos que passam por várias etapas na industrialização. Todo e qualquer produto alimentício que passa por etapas de industrialização são alimentos ultraprocessados. Eles normalmente contêm grande volume de aditivos químicos diversos e pouco valor nutricional. Para aproveitar e deixar mais ilustrado o que são alimentos ultraprocessados, eu vou te trazer alguns exemplos. Os fast food de um modo geral, junk food, refrigerantes, salgadinhos e todos os outros alimentos que chegam até nós embalados, seja em embalagem plástica, numa embalagem plástica vedada, seja em embalagens em lata, em vidro. Qualquer alimento que chega até nós embalado pode se encaixar no que nós chamamos de ultraprocessados. Estou falando de embalagem, como a gente costuma dizer, que você não tem que descascar, que você tem que desembalar, que são diferentes dos alimentos naturais. E eles causam grande impacto na nossa saúde. É claro que para isso precisa ser um consumo excessivo. Não é qualquer nível de consumo que vai causar grande impacto. Contudo, o consumo excessivo desse tipo de alimento está associado a problemas como o excesso de peso,
a obesidade, o diabetes, doenças cardiovasculares e até cânceres. Todas essas doenças e mais algumas outras que eu não citei aqui podem ser associadas ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. E eu estou trazendo hoje essa conexão dos alimentos ultraprocessados com o nosso processo digestivo e o gasto energético, porque eu não sei se as pessoas costumam pensar a esse respeito, costumam se interessar para avaliar se aquela quantidade consumida está valendo a pena. E aí eu vou trazer aqui um pouco mais, nós vamos mergulhar no processo de digestão, desde a mastigação até a absorção dos nutrientes, a absorção, desde a mastigação até a absorção dos nutrientes, o nosso corpo gasta energia para processar os alimentos. O processo de mastigação faz parte da digestão, mas ele passa por vários outros até chegar na absorção de nutrientes. E aqui eu quero fazer um adendo. Muitas vezes, o nosso corpo fez esse processo completo e, ao final, não encontra nada de nutrientes nos alimentos ultraprocessados. A maioria deles é de uma pobreza nutricional triste de pensar. E conforme eu estava trazendo, no processo de digestão, que é longo, eu só trouxe aqui o primeiro e o final, há gasto energético. Existe gasto energético em diversos níveis, eu vou dizer assim. Se nós compararmos o gasto energético de alguns alimentos ultraprocessados com de alguns alimentos naturais, no caso dos alimentos ultraprocessados, pode ser menor o gasto energético, porque muitos deles são processados rapidamente, pela pobreza de nutrientes essenciais, mas também pela pobreza de fibras. E também em razão dos aditivos químicos e do tempo de duração, porque quanto mais aditivos químicos for acrescido, ou melhor, quanto maior a durabilidade de um alimento ultraprocessado, menor o valor nutricional. E, portanto, muitas vezes, torna também, vamos dizer, uma demanda menor de gasto energético. Contudo, não necessariamente isso é sempre bom, porque neste caso, diferente dos alimentos naturais, que geralmente, por serem ricos em fibras, a grande maioria, todo alimento natural tem uma certa quantidade de fibra, mas alguns são extremamente ricos. Eles tendem a respeitar o nosso metabolismo, porque primeiro que o nosso corpo tem facilidade para identificar os alimentos naturais. Uma vez que somos feitos de natureza, todo alimento que vem da natureza é mais fácil para a nossa biologia decodificar, identificar e interagir com maior facilidade. Então, o fato do processo demorar nem sempre significa uma grande demanda. Aquele processo está acontecendo naturalmente. E a absorção de nutrientes também. Então, esse desgaste, por mais que realmente gaste mais energia, possa gastar mais energia na digestão de alimentos naturais, ao mesmo tempo, o rico valor nutricional que contém nesses alimentos vai repondo essa energia. Ao contrário dos alimentos ultraprocessados, que em razão da pobreza nutricional, além dessa pobreza nutricional, ele impacta no nosso metabolismo, porque esse processo pode influenciar negativamente a regulação do açúcar no nosso sangue, circulando na nossa corrente sanguínea, e também o armazenamento de gordura.
dentre muitas outras processos, mas eu estou trazendo aqui os que mais impactam, porque quando temos um processo digestivo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que fez uma refeição de massa, qualquer massa feita de trigo. Esse processo de digestão, ele é mais rápido e por isso mesmo há uma entrega maior, eu falei inclusive disso numa outra live recentemente, uma disponibilidade de açúcar muito grande na corrente sanguínea da pessoa e também esse açúcar em excesso, porque o trigo é como açúcar na nossa biologia, é igualzinho, tende a se formar gordura e armazenar neste corpo da pessoa que está consumindo. Então, toda deficiência de nutrientes em alimentos ultraprocessados causam inúmeros déficits em nosso corpo. Ao contrário dos alimentos naturais, que além de serem identificados mais facilmente pela nossa biologia, eles estão entregando nutrição o tempo todo, desde nutrientes essenciais até uma gama de vitaminas e minerais que não estão presentes nos alimentos ultraprocessados ou estão presentes em pequena quantidade. Uma das principais preocupações, inclusive, dos profissionais que cuidam de pessoas, que cuidam da saúde, como é o meu caso, é a falta de nutrientes essenciais, de vitaminas, minerais e fibras, que estão geralmente ausentes ou em quantidades muito mínimas nesse tipo de alimento. E como eu disse, nós profissionais que trabalhamos com saúde, essa é uma causa do nosso grande interesse, para prestar esclarecimento às pessoas. E por falar nisso, eu comecei a live sem me apresentar. Caso você esteja chegando aqui agora e não me conheça, o meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas a combaterem doenças crônicas não transmissíveis. Corrigindo aí a ausência de apresentação, que geralmente eu faço no início da live. E essa situação de baixo volume ou ausência total dos nutrientes essenciais, como as vitaminas, os minerais e fibras, podem trazer consequências gravíssimas para a nossa saúde. Isso pode levar a deficiências nutricionais diversas, comprometendo a saúde a longo prazo e aumentando o risco de desenvolver doenças crônicas. Como eu disse, as doenças crônicas mais graves e mais comuns estão diretamente associadas ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Mas existem alternativas e estratégias para uma alimentação saudável. E nem é tão difícil quanto parece, acredite. Contudo, infelizmente, como eu disse, existem essas alternativas e nós podemos fazer escolhas alimentares mais conscientes e optar por alimentos naturais e frescos. Eu sei que você que me acompanha já está muito consciente de tanto me ouvir dizer que alimentação saudável, mesmo que a base da alimentação saudável, são alimentos naturais, frescos e, quando possível, orgânicos. Se tiver essas 3 características na sua alimentação, na base da sua alimentação, acredite, nenhuma doença crônica vai se desenvolver no seu corpo. Isso eu posso te garantir. Não tem a menor possibilidade. Contudo, muitas vezes a pessoa não tem acesso a alimentos orgânicos. Tudo bem, naturais e frescos já ajudam muito. Eu quero aproveitar nesse momento aqui especial, onde eu estou te trazendo a informação simples e valiosa para resolver toda e qualquer questão de doença crônica, ou pelo menos para ajudar, para contribuir com outras alternativas, que eu sempre venho trazendo aqui. Eu quero trazer ensinamentos práticos, simples de serem implementados,
para que você, não importa onde você esteja, qual seja a sua situação, ou em que nível a sua doença, ou as doenças que você esteja enfrentando estejam, você sempre vai poder, de maneira prática. E eu quero lembrar que a substituição simples pode fazer uma grande diferença na nossa saúde geral. Substituições simples, que eu quero dizer, às vezes, incluir um alimento em uma refeição do dia, um alimento fresco e natural. Então, por isso que eu falo substituições simples. Imagine que você tem o hábito de comer alimentos à base de trigo o dia inteiro. E aí você decide, em uma das minhas refeições, eu vou tirar o trigo e comer algum outro alimento no lugar, substituir por um alimento natural e fresco. Isso já vai fazer uma diferença enorme no seu resultado, especialmente a médio e longo prazo. Não tem como não fazer essa diferença. É esse tipo de ensinamento. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que todos os dias, no café da manhã, você coma pão com alguma outra coisa. No almoço, você tem o hábito de comer ou uma lasanha, ou uma macarronada, um dia espaguete, outro dia outro tipo de macarrão. E no jantar, muitas vezes, você come uma outra massa. Ou talvez no almoço você coma sanduíches, né, fast food, junk foods. E aí no jantar você come uma massa, ou vice-versa. E é rotina. Nos lanches você come bolachas, outro tipo de pão. E assim vai, porque é muito mais, a oferta é maior, é muito mais fácil. Geralmente já chegam prontos até nós. Enquanto que os alimentos naturais e frescos, os vindos da natureza, boa parte deles nós precisamos cuidar, preparar, lavar, às vezes cortar, cozinhar. Faz parte de uma alimentação saudável. E imagine que você é esta pessoa que fez 4 ou 5 refeições por dia, normalmente de massas, ou sempre contém alguma massa. Você resolva que no seu café da manhã você não vai mais comer nada de trigo. Você já está reduzindo em algum nível a ingesta do glúten, porque é um componente extremamente inflamatório e presente no trigo, mas também você estará enriquecendo a sua ingesta diária de nutrientes essenciais, de vitaminas e de minerais, além de outros nutrientes diversos. Nutrientes estes que o seu corpo vai receber gradativamente durante aquele dia. Porque durante o processo digestivo daquela refeição, que é mais lenta, o processo é mais lento, porque ela é rica em nutrientes e em fibras, o seu corpo, na parte final de absorção de nutrientes, essa absorção já vai acontecendo naturalmente. Porque é uma facilidade para a biologia humana, já que os alimentos naturais e frescos são compatíveis com a nossa biologia, que também é feita de natureza. Então, para concluir, eu quero enfatizar que é de fundamental importância que cada pessoa, cada uma de nós, pense mais cuidadosamente sobre o que colocamos no nosso prato ou, na verdade, no nosso corpo, né? Porque aquilo que está no nosso prato, na verdade, nós vamos colocar no nosso corpo, que é muito mais importante que o prato. Então, mais do que observar o que você coloca no seu prato, pense, quando você olhar para o seu prato, que aquilo você está colocando, na verdade, dentro do teu corpo. E com todo o amor que você e eu devemos ter, né, alto amor por nós mesmas, observe isso, experimente fazer pequenas substituições, fazer escolhas um pouquinho melhores a cada dia. E uma vez feita uma escolha, uma substituição, mantenha esta persistentemente até que se torne um hábito. E assim que se tornar um hábito, você inclui uma outra substituição ou uma nova escolha mais saudável. E de novo persiste, repete,
até que ela se torne outro hábito. É desta forma que nós trabalhamos na Ânima Mentoria, entendendo que pequenas mudanças podem ter um impacto muito significativo na nossa saúde e bem-estar, especialmente a médio e longo prazo. Principalmente porque eu trabalho na Ânima Mentoria, a prioridade do nosso trabalho na Ânima Mentoria é evitar aumentar o sofrimento das pessoas. Porque nós, da Ânima Mentoria, acreditamos que toda pessoa pode viver longe das doenças crônicas não transmissíveis. Pode evitar desenvolver qualquer uma delas. Contudo, quando não conseguiu evitar, a pessoa pode combater, pode se livrar, não importa qual seja, não importa. Nós, da Ânima Mentoria, temos certeza, acreditamos nisso, e é por isso que uma das principais estratégias da Ânima Mentoria é, a partir de conhecermos a pessoa, os seus exames, quais as doenças que está enfrentando, há quanto tempo está enfrentando tais doenças, quais os seus hábitos, quais os seus acessos, o que ela tem acesso, a depender da região onde mora, ou do seu conhecimento mesmo, ou dos seus hábitos. Então, ao nos aproximarmos desse conhecimento, podemos misturar individualidade biológica com hábitos mesmo, apreciação, costumes, gostos, cultura. Então, vamos colocar aqui duas: individualidade biológica mais cultura. Então, ao nos aproximarmos mais desta pessoa, nós vamos acessar esse tipo de conhecimento sobre ela, para que possamos escolher as alternativas mais eficazes e que garantam zero agressividade, zero possibilidade de aumentar o sofrimento dessa pessoa. Muito pelo contrário. Os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas que entregamos para as nossas alunas e alunos da Ânima Mentoria são escolhidos com todo cuidado para já no primeiro momento amenizar dor e sofrimento. Reduzir imediatamente, logo de início. Jamais fazer o contrário. Impor práticas ou impor mudanças que vá agredir a pessoa, que vá aumentar seu sofrimento. Na Ânima Mentoria, a nossa prioridade é entregar bem-estar e mais saúde já no primeiro encontro. É assim que nós trabalhamos, é por isso que nós podemos garantir que toda pessoa, até agora, que passaram pela Ânima Mentoria, tiveram resultados extraordinários. Todas tiveram resultados acima daqueles projetados por elas próprias. Mas para que isso aconteça, nós temos o cuidado de, vamos dizer assim, selecionar as pessoas que aceitamos na Ânima Mentoria. Como assim, Maria Hilde? Como selecionar? Nós temos o cuidado de não entregar imediatamente, não levar a público o link de compra da Ânima Mentoria. Nós dispomos, inclusive está aqui no link da minha bio no Instagram, se você clicar no link e em seguida no botão Ânima Mentoria, você vai direto para um breve formulário, uma aplicação, onde você responde algumas perguntas sobre você. Nós vamos receber este formulário, vamos ler as suas respostas, vamos entrar em contato com você para uma conversa breve e com essas informações sobre você, nós vamos nos esforçarmos para identificarmos se você é uma pessoa implementadora, se você tende a, quando receber os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas que nós entregamos aqui na Ânima Mentoria, que você tem uma tendência a implementar, a colocar em prática, como eu disse, a fazer pequenas substituições, pequenas mudanças, a manter, a repetir aquela substituição, aquela mudança, repetir, até que esta se torne um hábito. Eu quase toda live repito, a ciência coloca, traz pra gente que normalmente em 21 dias uma prática se torna hábito. Eu percebo, pelo meu trabalho com pessoas,
que para algumas pessoas pode levar um pouco mais. Mas a minha experiência é ainda muito pequena, não posso bater de frente com a ciência, nem quero a esse respeito. Contudo, muitas vezes eu conheci pessoas que precisaram de mais. De todo modo, não tem como não obter resultado. É certo que todas as pessoas vão obter resultado, estando na Ânima Mentoria. Mas esse cuidado que nós temos é exatamente para evitar que a pessoa entre na Ânima Mentoria e não obtenha resultado. Porque existem pessoas que tendem a guardar o conhecimento no intelecto, que são estudiosas, se esforçam, estudam muito, contudo elas mantêm o conhecimento no intelecto, elas não tornam ação, elas não colocam em prática. É para evitar que esse tipo de pessoa venha para a Ânima Mentoria que nós fazemos essa avaliação, por assim dizer. Porque até agora, todas as pessoas que tiveram um sucesso extraordinário. E nós queremos garantir que isso continue acontecendo. Se do contrário, se nós identificarmos que a pessoa ali que respondeu aquele questionário, aquela aplicação, tem uma tendência a procrastinar, que esta pessoa tende a não implementar os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas que recebe, que, como eu disse, ela armazena no intelecto e não usa, nós vamos sugerir, nós vamos dizer exatamente o seguinte: fulano, nós acreditamos que esse talvez não seja o seu momento de vir para a Ânima Mentoria. O que acha de continuar me acompanhando aqui no gratuito e começar a implementar estes conhecimentos, esses ensinamentos que são entregues toda semana, 2 vezes ao vivo e diariamente nas publicações? E aos poucos você vai testando, vendo o que se adequa a você, vai não só implementando, mas persistindo naquela nova prática. E conforme você obtiver algum resultado, ou conforme passar algum tempo você se sentir mais preparada, mais preparado, você aplica novamente. Isso porque, como eu já disse, essas pessoas que tendem a procrastinar, se nós aceitarmos aqui na Ânima Mentoria, nós corremos o risco desta pessoa gastar tempo, que é o maior bem que nós temos, e investimento financeiro para não ter um grande resultado. E na Ânima Mentoria, a nossa meta, e é porque nós acreditamos que é possível, é que 100% das alunas e alunos obtenham resultados extraordinários, surpreendentes para eles e para elas próprias. Para garantir isso, nós temos muitos cuidados. Eu estudo diariamente, eu vivo a experiência diariamente, vocês me acompanham aqui, sabem quais são os meus hábitos. Eu publico os restaurantes que eu frequento, até os pratos que eu peço. Eu publico com muita frequência o que eu como aqui na minha casa. Eu publico os meus treinos, parte deles. Eu publiquei hoje cedo que corri 13 quilômetros. Eu publiquei ontem à noite que fiz um treino de yoga. Eu vivo essas experiências exatamente para poder inspirar você e também para passar a confiança de que eu não estou falando do palco, como eu costumo dizer. Eu não sou como uma atriz que está no palco representando um papel. Eu sou uma pessoa real que vive esta experiência diariamente. Por isso eu posso te garantir. E por isso, como eu disse, nós da Ânima Mentoria acreditamos que nenhuma pessoa precisa conviver com 1, 2 ou 3 doenças crônicas não transmissíveis, ou até mais, porque elas são evitáveis e também todas podem ser combatidas. E não é nada difícil, impossível. São pequenas mudanças, como eu trouxe aqui hoje. Então, quando eu digo para a pessoa, quando alguém que trabalha junto comigo diz: olha, talvez não seja o seu momento, continua acompanhando a Maria Nilde aqui, eu continuo me acompanhando aqui no gratuito, implementa os conhecimentos e ferramentas que você recebe no gratuito, experimenta, coloca em prática, repete quantas vezes forem necessárias,
até tornar um hábito. E observa os resultados. Como eu te disse aqui hoje, pequenas mudanças. Inclua ou um alimento natural e fresco, ou substitua uma refeição. Se você faz 4, 5 ou 3, substitua uma delas por alimentos frescos e naturais. Eu estou te entregando isso aqui gratuitamente. É uma ferramenta muito eficaz para a promoção e recuperação da saúde. Faça esse tipo de coisa simples, persistentemente, que você obterá resultado. Porque é o que nós ensinamos na Ânima Mentoria. Claro, com maior aprofundamento, com muita ênfase, levando em consideração a individualidade biológica e a cultura da pessoa, entendendo o que ela prefere, quais são as grandes dificuldades, para adequar de maneira que, como eu já disse também, e gosto de repetir, porque eu acho de extrema importância que você compreenda que na Ânima Mentoria a nossa prioridade é entregar já no primeiro momento, já no primeiro encontro, ferramentas e conhecimentos embasados na ciência para garantir que a pessoa já comece a aumentar o seu bem-estar e a sua saúde imediatamente, sem jamais impor nada que possa aumentar o seu sofrimento. E para concluir, eu quero enfatizar que é de fundamental importância esse tipo de entendimento e de prática, de que você observe, se possível não, que você observe diariamente aquilo que você coloca no seu prato, entendendo que é o que você coloca dentro do seu corpo. E isso tem um significado enorme, porque pequenas mudanças podem ter um impacto muito significativo na sua saúde e na sua vida. Não são mudanças enormes, extraordinárias, são pequenas mudanças. Não é nada mirabolante, não é nada que você não possa fazer. Então eu quero encerrar essa live agradecendo a quem está comigo agora aqui ao vivo e também a quem vai ver posteriormente, pedindo a você que continue me acompanhando aqui nas redes sociais, lembrando que toda terça e quinta, entre 19h30 e 20 horas, tem live ao vivo, onde eu te trago conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas e adaptáveis a qualquer pessoa, ambiente ou situação, para que você que está aí do outro lado utilize gratuitamente para combater toda e qualquer doença crônica que estejam te causando sofrimento. Esse é o trabalho gratuito e é igual também na Ânima Mentoria. Então, na próxima terça, eu volto entre 19h30 e 20 horas e espero por você. Um beijo grande.